Técnicas de detecção e correção de erros. Bom, quando a gente fala nisso daí, a gente viu lá atrás que tinha o checksum para verificar, a gente conseguia saber se tinha erro ou não, tal, mas a ideia aqui não é só detectar e sim corrigir. Então, a detecção e correção da alteração de bits em um quadro é serviço fornecido pela essa camada de enlace. Então, o objetivo aqui é fornecer uma visão mais intuitiva das capacidades que as técnicas de detecção e correção de erros vão fornecer. Eu vou estar mostrando aqui algumas coisas mais básicas, né? Então, quando a gente for analisar lá, se você pegar e começar a analisar a documentação do sistema operacional e coisas assim, você vai ver que tem outras técnicas mais avançadas. Mas a ideia toda é entender que existe e como é que isso daí é trabalhado. Então, basicamente, o que a gente tem seria isso daqui. A gente tem o datagrama, né? E aí a gente vai estar enviando por um link de comunicação ali que realmente pode ter um erro inserido ali. O que ele vai fazer? Então, ele vai pegar aqui, né, os dados são SD, então eu tenho meus dados aqui, e ele tem um bit que é colocado aqui para detecção e correção de erros. Então ele coloca aqui toda essa parte aqui, né, seriam os dados, né, que eu vou transmitir, meu datagrama, com cabeçalho tudo ali, e ele ainda coloca aqui mais um bit para detecção disso daí. Feito isso, ele transmite. Chega do outro lado, ele vai fazer o seguinte, ele olha lá e fala assim, ó, eu tenho que ver se esse D', né, que não necessariamente é igual a esse, porque pode ter gerado um erro, né, e junto com esse bit que foi adicionado aqui para detecção de erro, se esses caras aqui são iguais ao original. Né? Então é isso que ele vai fazer. Se não for, né, se todos os bits, né, do D tiver ok, ele consegue seguir, se não foi detectado um erro. Né? Então, se ele seguiu, ele vem aqui e tira o cabeçalho da camada de enlace e volta o datagrama e segue as camadas para serem trabalhadas. Se não, ele detectou um erro. Beleza, mas como é que é essa história desse bit? A ideia toda, né, é colocar um negócio mais simples ali e para tentar detectar esse erro. Então, o que vai ser feito? Vai ser colocado um bit de paridade, que é basicamente incluir um bit adicional e escolher o valor desse bit de modo que o número total de uns desse cara aqui seja par. Quanto que ele está? Então, a gente vai ter aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu tenho que ter par, ele vai fazer o quê? Vai inserir mais um. Então, agora eu tenho 10 bits de número 1. Né? Então eu consigo ter aqui um total de 10, então um número par. Então meu bit de paridade seria 1. Ah, Tiago, mas e se eu tivesse aqui, em vez de 9, tivesse 8? Meu bit de paridade aqui seria 0. Né? Então é assim que ele vai trabalhar ali esse esquema da paridade. É simples assim? É. Generalizando isso daí, então, o que a gente vai ter? A gente tem aqui, né, um esquema bidimensional, onde eu tenho as linhas de paridade e as colunas de paridade. Né? Então, a ideia toda é fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, que seria só uma linha. Então, aqui vai ter, né, 1, 2, 3, para dar o número par, mais um número 1. Então, aqui eu tenho 4 bits 1, beleza. Aqui eu tenho já 4, então bit de paridade é 0. Aqui eu vou ter 3 bits, número 1 mais 1, 4, fechou. Aqui eu tenho 1, 2 e 0 aqui. Né? Sendo que se você olhar, agora a gente faz aqui também, ó, 1, 2, 0 de paridade, 1, 2, 0 de paridade, 1, 2, 3, 1 de paridade, 1, 2, 0 de paridade, 1 mais 1, 2 de paridade. E aqui eu tenho ainda a paridade das paridades. Então eu tenho 1 e 1, ó, deu 0 aqui. Deu certinho? Beleza. Então não tem erro nenhum. Quando chegar lá do outro lado, ele verifica essa paridade, não teve erro. Agora, nesse daqui ocorreu um erro. Mas onde é que está? Que eu não vi isso daí. A gente tem que fazer a paridade. Então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, mais 1 para dar os 4 de paridade. 1, 2, 3. Opa, aqui já deu problema. Mas aonde então essa linha está com problema? Porque a paridade dela era 0. Quer dizer que tem algum número aqui que está trocado. Quando então essa daqui, 1, 2, 3, 4, beleza. Então essa segunda linha aqui que está com problema. Qual das colunas, onde está o problema? Então a gente vem aqui, ó, 1, 1, 0 de paridade, 0, 0, 1, opa, aqui tem um problema. Então a gente viu que aqui, se fosse ver, teria que ser par, então aqui teria que ter um número 1. Para ter um número 1 aqui, né, a gente viu que essa coluna aqui está com problema e essa linha. Então, basicamente, esse cara aqui é nosso problema.
Então, se a gente verificar, ó, esse zero está errado. Então, é um erro de paridade. Se ele está errado, então eu consigo só trocar isso daí para 1. Então, eu consigo substituir esse cara para 1 e eu consegui acertar novamente essa coluna. E então, ele corrigiu esse erro. Ele detectou que estava com problema e consegue corrigir. Tá? Tiago, é simples assim? Sim. Mas pensando se você falar, mas e se ele trocar mais de um bit, coisas assim, tá, um vai ficar pelo outro? Raramente você vai ter essa modificação, porque ele teria que fazer a modificação na linha e também na coluna para poder bater certinho e não ser detectado o erro. Então é muito difícil ocorrer. Pode ser que ocorra? Pode, mas é muito difícil disso daí ocorrer, porque ele teria que modificar na linha e na coluna para poder bater o bit de paridade. Então ele teria que errar 2 vezes ali. Né? E isso daí é bem mais complexo de você conseguir do que acabar aparecendo esse erro ali, conseguindo consertar. Né? Isso eu coloquei um exemplo pequeno. Agora, quando você transmite lá, você está falando de 1500 bytes, né, que estão 1500 bits que estão sendo transmitidos ali, então é muita coisa para você fazer a paridade ali. Então, para dar um erro ali é fácil, porém para corrigir também. Então, a gente tem esse detalhe ali que vai facilitar para a gente. Bom, algo que a gente tem, né, seria a verificação de redundância cíclica, né, ou CRC, que aparece aí. Isso daí é uma técnica de detecção muito usada nas redes de computadores de hoje e é baseada em um código de verificação de redundância cíclica, que é esse CRC que a gente tem ali. Então, o código de CRC também é conhecido como códigos polinomiais. Então, ele vai ter o quê? Ele tem os bits aqui, como a gente tinha os dados, e aí ele cria aqui na verdade, um bit, uma sequência de bits para fazer essa verificação. O que ele trabalha aqui seria essa fórmula matemática. Então, ele tem o D, que seria esses dados enviados, vezes 2 elevado a R, faz um XOR desse R aqui. Né? Então, esse R menor é a quantidade de bits que vai ter aqui, e o R maior seriam os bits que vão estar aqui. Então, é isso que ele vai acabar fazendo na formulação. Eu não vou entrar nessa parte de formulação matemática, tal. A ideia é a gente tentar entender que existe isso, que funciona, tá? Mas não precisaria da gente estar entendendo todos esses pontos. Basicamente, o funcionamento é o quê? Seja D os dados que devem ser enviados e o D minúsculo número de bits, o remetente e o receptor têm que concordar com um padrão de R mais 1 bits conhecidos como gerador G. Então, isso daí ele vai acabar aparecendo para a gente. Para cada parcela de dados D, o remetente escolherá R bits adicionais ao R, né? Então seria esse R grande, e os anexará ao D, né? De modo que o padrão D mais R bits resultará em algo que seja divisível por G. Então, o receptor divide os D mais R bits recebidos por G. Então, esse G os dois vão estar sabendo. Se o resto for diferente de zero, o receptor saberá que ocorreu um erro. Caso contrário, está tudo certinho. Então, o resto deu diferente de zero, teve algum problema. O padrão normalmente que a gente acaba usando é CRC de 32 bits, né? Foi adotado por uma série de protocolos da camada de enlace. E o gerador G, né, para você ter um exemplo, seria algo assim, ó, esse monte de bits aqui. Então ele pega o valor que deu lá e divide por esse cara. Então é assim que ele vai acabar vendo se deu a divisão por zero ou não. Desculpa, se deu o resultado zero, né, não a divisão.